Seja bem-vindo de volta. Este é o espaço de representação de Moimenta da Beira, um concelho com quase 10 mil habitantes, fica no distrito de Viseu, mas pertencente à região do Douro, integra o território batizado por Aquilino Ribeiro como Terras do Demo. Em termos políticos, o Partido Socialista chegou à Câmara Municipal, à gestão da autarquia de Moimenta da Beira em 2009. Nesta altura, Paulo Figueiredo, o atual Presidente da Câmara Socialista, é candidato a um segundo mandato. O atual Presidente da Câmara, que não pôde estar aqui presente. Quem temos connosco é José Governo, da coligação, o cabeça de lista da coligação PSD-CDS, já esteve no gabinete de apoio à presidência da Câmara, foi secretário de Estado, também já foi candidato em 2017 à autarquia de Moimenta da Beira. Na altura admitiu a decepção com o resultado, tendo-se afastado. O que é que o faz regressar agora como candidato? Muito bem, muito boa tarde. Antes de mais, agradecer a oportunidade e o convite, por forma a poder clarificar o nosso programa e dar a possibilidade das pessoas poderem, o eleitorado, decidir de forma informada e consciente. E é com grande gosto que aqui estou. Gostava que também o candidato do Partido Socialista também pudesse estar, para podermos marcar as nossas diferenças, mas efetivamente há 8 anos, quando fui candidato, fiz estes 8 anos de afastamento, o que considero que foi extremamente positivo. Permitiu-me ter um afastamento do ponto de vista partidário, olhando de fora e perceber algumas lacunas em termos que os partidos têm, que a sociedade civil muitas vezes não é vista na real componente da sociedade, nos seus problemas. E, portanto, eu consegui de fora olhar de uma outra visão e conseguir preparar-me do ponto de vista técnico, do ponto de vista da sensibilidade social, para poder hoje encabeçar este desafio, este projeto, um projeto que é virado para as pessoas, que é feito onde a decisão passará, sobretudo, a pensar nas pessoas, humanizado para as pessoas e, naturalmente, ir de encontro àquilo que é a nossa visão, ou seja, criar um novo rumo, uma nova visão estratégica que o município neste momento não tem tido. E que tem por base a mobilidade. É a sua grande prioridade e tem nisso a base de tudo. Eu propunha que nos centrássemos primeiro na mobilidade interna. O que é que Moimenta da Beira precisa para, na mobilidade interconcelhia, promover uma coesão que muitas vezes estes territórios não têm, porque têm a sede do Concelho e depois há freguesias que estão desertas e desertas também de oportunidades de deslocação. Perfeitamente. A nossa candidatura assenta essencialmente em 3 pilares estratégicos, que são eles o crescimento, a competitividade e, naturalmente, a coesão social e territorial. Para chegar lá, temos algumas linhas estratégicas orientadoras, que vão desde as acessibilidades, que falarei então mais à frente, mas depois tudo isto está interligado para a criação de emprego, para a atração de investimento privado, para a fixação das pessoas e das famílias e depois da habitação acessível. Há um conjunto de infraestruturas que é necessário garantir para que, criando as acessibilidades, as tais acessibilidades para a mobilidade, que é preciso depois dar essa consistência. Estou a falar, por exemplo, da habitação acessível, que é necessário garantir habitação, onde o nosso projeto prevemos continuar a construir habitação social, mas também nas freguesias e no combate ao despovoamento, ter uma política onde possamos reabilitar o apoio à reabilitação de imóveis que estão abandonados e que possam ser uma resposta à habitação para as pessoas que se fixam em Moimenta da Beira, mas também ao nível da cultura e da educação é preciso também aí investir. Não tem havido uma aposta clara na cultura e isso é uma lacuna. Aliás, eu considero que a habitação, a educação e a cultura são um pilar estratégico para o desenvolvimento de qualquer sociedade e qualquer território. Ainda agora tivemos a decorrer a Expodemo, um certame que consideramos que é importante, mas eu peço desculpa pelo termo, mas em 3 dias estouraram-se 600 mil euros, quando depois, no resto do ano, não temos uma agenda cultural que possa precisamente ir ao encontro das necessidades das pessoas. Também não há uma aposta e apoio ao movimento associativo, às associações, que são um pilar extremamente importante para criar o estímulo à participação, a um crescimento integrado da sociedade, a que a sociedade possa também estar ela envolvida, e a Câmara Municipal tem que trabalhar também com as associações, tem que trabalhar com as escolas, e esse trabalho não tem sido feito. Depois, falar das acessibilidades, é aquele
há um eixo que é estratégico e é esse eixo que vai garantir que depois tudo aconteça. Estou a falar de um projeto que está no papel há décadas, que é o IC26, e é essa plataforma estratégica que vai potenciar estas regiões, toda esta linha que o IC26 irá beneficiar. No caso do Moimenta da Beira, irá ter acessos diretos ao IC26 e é essa linha rodoviária que vai potenciar a criação de empresas, o investimento privado, e isso não tem acontecido porque precisamente não tem havido esta pressão e esta negociação política junto do Poder Central. Eu, antes de aceitar este desafio, tive contactos com o Governo nesse sentido, que esta era uma linha estratégica extremamente importante para as empresas, para a exportação, para a importação. Portanto, eu quis que houvesse essa garantia de que o IC26 iria ser mesmo para avançar, e vai ser para avançar, e portanto isso é um conforto que me vai dar, enquanto Presidente de Câmara, saber que esta linha estratégica irá desenvolver o resto dos municípios nesta linha, e nomeadamente o Moimenta da Beira, que precisa realmente de crescer, que precisa de desenvolver, precisa de criar emprego. Por exemplo, o que nós defendemos é que não há medidas milagrosas, há um conjunto de estratégias políticas que vão depois de encontro a este objetivo, e neste momento o Moimenta da Beira não tem uma visão estratégica, não tem um rumo, não sabe onde está e para onde quer ir. Vai fazendo algumas obras, vai fazendo algumas políticas, desenvolvendo, mas não tem uma visão alargada daquilo que é o caminho certo para desenvolver o Moimenta da Beira. Sendo que o IC26 em si também não é a bala de prata, não resolve tudo. Existindo a infraestrutura, é ainda assim preciso atrair as empresas, que não vêm só porque existe uma acessibilidade. Qual deve ser o rumo da política de atração de investimento? Naturalmente. Ainda recentemente ouvia que neste eixo do IC26 há empresas que já se estão a instalar só com a notícia de que o IC26 irá avançar. Há empresas que já se querem instalar. Isso é prova evidente que esta linha e estratégia rodoviária é extremamente importante, mas, como disse bem, não chega, não é só por si suficiente. Portanto, é preciso constituir um conjunto de outras oportunidades, e vou dar um exemplo muito concreto e que muitas vezes os autarcas, nomeadamente no Moimenta da Beira, ainda não conseguiram perceber. Por exemplo, e eu tenho essa sensibilidade porque trabalhei de perto com as comunidades portuguesas lá fora. Neste momento, as comunidades portuguesas lá fora são um elemento extremamente importante. São pessoas que deixaram a sua raiz, mas as raízes não os deixaram a eles. E estamos a falar de gente com experiências diferenciadas, com rede de contactos, com poder económico, porque além das remessas e do investimento que podem trazer para Portugal, concretamente para os municípios de onde têm a sua origem, e isto é extremamente importante, e uma das nossas ações será precisamente criar uma rede de contacto e uma estratégia de interação com esses mesmos imigrantes, por forma que os possamos orientar no sentido de poderem investir em Moimenta da Beira, nomeadamente com uma estrutura que, por exemplo, que vai valorizar uma das áreas importantes económicas do município, que é a maçã, o município produtor de maçã, que será criar uma unidade transformadora de maçã que permitirá não só facilitar o escoamento do produto, mas também valorizá-lo. Ou seja, neste momento os agricultores queixam-se que os custos de produção e depois associado àquilo que é o custo, aquilo que é a venda, o seu lucro, a margem de lucro fica muito reduzida e que os compromete naturalmente depois a sua produção. Portanto, esta será uma unidade que estamos já em contacto com investidores. Aliás, vamos ter em breve notícias relativamente a possíveis investidores chineses que possam vir investir numa unidade desta natureza e que vem claramente criar emprego, vem claramente ajudar os agricultores a poderem reinvestir no fundo nas suas produções, o que neste momento é difícil porque a margem de lucro é muito reduzida. A nível industrial, almeja algum crescimento nesse sentido, ou é sobretudo preservar e valorizar a produção agrícola, que é fortíssima em Moimenta da Beira? Sim, não, é realmente
fortalecer a produção agrícola, mas também captar outro tipo de investimento. Estamos a falar, nós temos outros produtos económicos, estou a falar do vinho, do espumante, do granito, também a produção do mel está a ter neste momento alguma expressão, mas também outro tipo de investimentos que possam realmente criar emprego e fixar as pessoas. E isso é que é determinante para depois conseguir que tudo o resto funcione. E estamos a falar do comércio local que está neste momento morto, porque há essa dificuldade da fixação de pessoas e, portanto, estamos a falar do despovoamento. Aliás, e a prova de que as políticas não têm sido as políticas certas é que o Moimenta da Beira esteve na iminência de perder 2 vereadores e, portanto, o município esteve à procura de, no fundo, ter gente à pressa e na Secretaria para conseguirmos garantir que estes 2 vereadores não fossem extintos e, portanto, isto não é a política correta. A política correta era termos a fixação de pessoas, termos morada de pessoas em Moimenta da Beira, porque gostam de viver lá, porque têm emprego, porque se sentem bem nesse território e não conseguir gente na Secretaria, digamos assim, para conseguir garantir que estes 2 vereadores não fossem perdidos. Portanto, essa é a prova. Quando depois olhamos ao lado um município vizinho, por exemplo, se a tendência nacional é que haja uma baixa de população nos municípios, sobretudo no interior, mas o município vizinho de Sernancelho teve curiosamente um aumento de população. Não é curiosamente, é porque efetivamente tinham o foco em criar estruturas, condições para que o município crescesse e trabalharam a questão ao nível de um parque industrial que conseguiu captar e fixar empresas, conseguiu captar e fixar pessoas. Portanto, esse é que é o desafio também para Moimenta da Beira e quando estamos a falar num território que tem uma dimensão maior, tem uma população maior e que tem um potencial de crescimento maior e que não tem sido verdadeiramente aproveitado. Nesta altura, com os quadros comunitários, o Portugal 2030, com os programas do PRR, isto é quase um dossiê à parte, um dossiê único nas câmaras municipais, sobretudo nestes territórios que estão ainda em caminho de coesão. Que equipamentos precisa Moimenta, ou seja, qual deve ser a prioridade na captação de investimento comunitário? Por exemplo, falou há pouco na reabilitação da habitação. Da habitação, que é extremamente importante e esse será uma aposta que é preciso continuar a fazer e com dimensão e com qualidade. Mas vou-lhe dar um exemplo. O município adquiriu durante este mandato um espaço chamado a Quinta da Vitelinha, adquiriu o Campo da Vieira, um espaço onde tem produção de maçã e que neste momento está abandonado porque o município adquiriu o equipamento e nada fez e, portanto, houve uma perda de cerca de 300 toneladas de maçã e adquiriu, por exemplo, também a Casa dos Magistrados, ou seja, a Câmara investiu, mas depois não aconteceu nada e, portanto, a Casa dos Magistrados, temos a necessidade de ter habitação, tem a possibilidade de criar 4 fogos habitacionais nessa estrutura e em todos os outros equipamentos e espaços que foram adquiridos não houve qualquer desenvolvimento, portanto, isso mostra realmente que não há ideias, não há um rumo, adquire-se espaço, consome-se o recurso do município e depois não sabemos o que fazer com eles e isso de facto é preocupante. Por exemplo, nós precisamos urgentemente ter um equipamento multiusos precisamente para trabalhar a questão da cultura e esse equipamento não existe, enfraquece do ponto de vista social a nossa juventude ao fim de semana, nas férias e durante a semana não tem o que fazer, não tem onde poder desenvolver as suas atividades, o movimento associativo e, portanto, isto acaba por ser uma lacuna para o município e que, de facto, Moimenta merece mais, Moimenta precisa de mais e é preciso, de facto, apostar em linhas estratégicas que possam efetivamente desenvolver o município. Já estamos na fase terminal, mas eu gostava de ouvi-lo também em relação à ação social ou aos serviços municipais que são prestados à população de Moimenta. Sabemos que há um serviço de urgência básica, há centros de saúde e extensões de saúde, há unidade móvel. Que carências tem Moimenta da Beira, no seu entender, e que se propõe a eliminar? Essa é uma área que eu considero extremamente importante, é a área social.
E nesta área eu tenho alguma sensibilidade acrescida. Fui diretor-geral de uma Santa Casa da Misericórdia, portanto considero que é importante a dignidade dos idosos, preservar a vida com qualidade de vida dos idosos. A área da saúde também é uma área importante a termos em conta. Portanto, neste aspecto nós temos a noção que os equipamentos de lar, por exemplo, estão face àquilo que é a procura, portanto não há vagas suficientes, mas por outro lado temos uma estratégia e que é aquela que também a União das Misericórdias Portuguesas defende, que é prolongar a vida em casa das pessoas, mas para isso têm que ter efetivamente qualidade de vida em casa. Então um dos programas que nós temos é apetrechar a habitação desses idosos para que tenham condições de qualidade de vida e de segurança. Por outro lado, também ter um acompanhamento do apoio domiciliário com qualidade e efetivo, ter também, por outro lado, em articulação com a Junta de Freguesia, uma ação dinâmica cultural, social e de acompanhamento dos idosos para que não se sentam sós e isolados. Portanto, essas são estratégias que consideramos fundamental para que, do ponto de vista social, possamos realmente valorizar os nossos idosos e fazer com que eles tenham efetivamente qualidade de vida. Um aspecto importante que nós também temos no nosso programa e que pode também aqui do ponto de vista social ser importante, que é a ocupação do tempo livre dos jovens estudantes universitários, em que no verão propomos ter uma bolsa em que eles durante um mês possam trabalhar, ter atividades de acordo com aquela que é a sua área de formação e poder trabalhar na Câmara, nos vários serviços da Câmara Municipal ou também nas empresas, e isto tem uma componente extremamente importante. Por um lado, eles vão beneficiar desta bolsa e que lhes permite também, que é importante enquanto estão a estudar, mas por outro lado criarem laços de ligação a Moimenta da Beira para que possam, no final do seu curso, reduzir as possibilidades deles abandonarem Moimenta da Beira e ficarem lá pelos laços que criaram, pelas oportunidades que eles perceberam que podem ter em Moimenta da Beira, quer a trabalhar na Câmara, quer a trabalhar nas empresas, ou criar o seu próprio emprego, que aliás uma das nossas bandeiras também será criar um espaço de coworking, ou seja, permitir que os jovens que queiram investir, queiram criar a sua empresa, tenham ali um espaço numa primeira fase de poder desenvolver a sua atividade e criar músculo para depois poderem caminhar sozinhos, mas consideramos que é precisamente apoiando as empresas, apoiando o comércio. Aliás, relativamente ao comércio, entendemos que é extremamente importante dar um acompanhamento e formação, consultoria gratuita ao comércio local para que eles possam realmente se desenvolver e ter uma forma diferente de estar no mercado e poderem resistir àquilo que são as dificuldades que eles neste momento atravessam. Por exemplo, neste momento o município tem uma estrutura, um equipamento que é o mercado municipal, que está praticamente vazio, ou seja, houve ali um investimento e que agora está subaproveitado. Também aí queremos apostar neste espaço para o dinamizar e dar também a oportunidade às pessoas de poderem ali ter o seu espaço comercial, ter o seu espaço profissional, para poderem também eles contribuir para a tal fixação, criação de empresa e fazer com que as pessoas gostem de viver em Moimenta e se sintam felizes em Moimenta da Beira. Esse é o objetivo último da política. Muito obrigado, José Governo, o candidato do PSD-CDS à Câmara Municipal de Moimenta da Beira. A perspectiva de futuro para este território no Douro. Muito obrigado por estar desse lado. Até breve.